Boa noite, caros conterrâneos. Hoje vamos falar sobre um texto de Mia Couto, um escritor moçambicano, para a aula de Teoria da Literatura, que vai ser amanhã. Eu fiz um resumo do texto, do conto, numa folha frente e verso, para me ajudar, para me orientar durante a aula, quando a professora estiver comentando e etc. Bom, eu vou aqui, como uma forma de resumo, ler para vocês. O viajante clandestino. O olhar da criança. O menino vê o mundo como se fosse a primeira vez. Ele reinventa as palavras. Avião, ele diz arvião. Passaporteiro, migraceiro. E cria novas conexões. A avioneta é a neta do avião? Isso revela o poder da infância. Dar novos nomes às coisas, como se estivesse inaugurando o mundo. A criança aparece como estado de poesia, uma forma de estar no mundo com estranhamento e encantamento. É como se a criança tivesse a licença de ser poeta o tempo inteiro, porque para ela nada está pronto, o mundo ainda está nascendo. E realmente faz muito sentido, a criança ela tem uma imaginação muito fértil, então o mundo cresce com ela. A tensão entre a infância e o mundo adulto. A mãe representa o mundo adulto, regras, correções, o peso do real. A todo momento, ela corrige o filho. Avião, passaporte, migraceiro. Para o adulto, o aeroporto é espaço de seriedade. Para o menino, é lugar de imaginação. A criança quer brincar de avião, mas é obrigada a recolher a fantasia. Essa tensão revela uma pergunta central do conto. Há espaço para imaginação na vida adulta? Mia Couto mostra que a criança não quer ser adulta, e talvez a crítica seja essa, que a vida adulta, como entendemos, não tem vocação para a poesia. Que tristeza, né? É triste pensar dessa forma, mas muitas vezes é a realidade. Muitas pessoas não têm não têm uma imaginação fértil, porque talvez tenham sido tão reprimidas quando pequenas, como essa criança está sendo, que não tiveram a oportunidade de imaginar, de criar novas palavras, reinventar, como eu disse no começo. Mia Couto mostra que a criança não quer ser adulto, e talvez a crítica seja essa, que a vida adulta, como entendemos, não tem vocação para a poesia. O sapo, símbolo de resistência. O encontro com o sapo é crucial. O sapo, representante dos primórdios, surge em contraste com o aeroporto, símbolo de futuro e modernidade. A criança se identifica com o sapo, ambos deslocados, frágeis diante da dureza do mundo. A mãe rejeita o animal, mas o narrador, observador e silencioso, o esconde para salvar o encantamento do menino. O sapo se torna, então, o viajante clandestino, a infância e a poesia resistindo, mesmo escondidas dentro da ordem adulta. O clandestino não é só o sapo, é também a própria infância, que precisa se esconder para sobreviver no mundo de adultos. Quantas crianças são reprimidas por apenas imaginar, não é mesmo? O narrador como cumplicidade. O narrador observa a criança, identifica nela a fratura por onde espreita a humanidade. Ele se salva da angústia através da presença do menino, que o resgata da frieza do aeroporto. Ao final, é ele quem protege o sapo, garantindo que o menino não perca totalmente sua esperança. Isso mostra que a literatura, como narrador, pode acolher o que a vida adulta rejeita, o sonho, a infância e o improvável. Temas centrais. Infância como poesia. A criança reinventa o mundo. Choque entre imaginação e realidade adulta. Correções, regras e seriedade. Resistência do poético, simbolizado pelo sapo e pela cumplicidade do narrador. Literatura como refúgio. O texto em si é esse espaço clandestino, onde a poesia ainda vive. Bom, agora vamos para algumas perguntas e possíveis respostas. Qual é o papel da infância nesse texto? A infância aparece como um estado de poesia.
O menino não apenas vê o mundo, ele o reinventa. Sua linguagem cria novas possibilidades, como chamar o funcionário de passaporteiro. A infância, para Mia Couto, é o lugar onde a imaginação ainda resiste antes que o mundo adulto imponha suas regras. Por que o título é O Viajante Clandestino? O clandestino não é apenas o sapo escondido, mas também a própria infância. A imaginação da criança precisa viajar escondida, porque o mundo adulto não lhe dá espaço. O narrador, ao acolher o sapo, protege esse clandestino e garante que a poesia siga existindo mesmo às escondidas. Qual a importância do contraste entre o sapo e o aeroporto? O sapo representa o primitivo, o início da vida em oposição ao aeroporto, símbolo do futuro e da tecnologia. Nesse contraste, Mia Couto mostra que o passado e a simplicidade ainda têm valor, mesmo num mundo acelerado. A criança reconhece a vida no sapo, enquanto os adultos só enxergaram o incômodo. É o olhar poético que permite salvar o que parece insignificante. O que podemos aprender com o narrador do conto? O narrador aprende com a criança que a humanidade se revela na fragilidade. Ao proteger o sapo, ele se torna cúmplice da infância e da imaginação. Isso sugere que a literatura também é esse espaço clandestino, onde aquilo que o mundo adulto despreza pode continuar vivo. Mia Couto nos mostra que a infância é sempre clandestina. Ela se esconde para não morrer, mas resiste como poesia. E cabe a nós, leitores, decidir se a deixaremos silenciada ou se viajaremos com ela. Essa foi a aula de hoje.